versículo 9, eu estarei aqui lendo a parte B, e o Senhor ele vai continuar falando com as nossas vidas, e o Senhor ele só tem confirmado sobre cura, sobre restauração e sobre chamado, né? O Senhor tem confirmado sobre a unção que Deus tem na vida de crente neste lugar. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Que trabalho é esse, missionária Célia? É um processo de duas coisas juntas: o trabalho espiritual e o trabalho braçal. E o Senhor vai falar comigo e vai falar contigo. Hoje o Senhor está despertando as nossas vidas para nos levar a um patamar muito mais além do que os nossos olhos conseguem enxergar. E Ele vai fazer na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Amém? Salmo 42, versículo 9, a parte B diz assim: Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Amém? O Senhor ele me deu esse versículo e eu estava meditando sobre esse versículo, e eu conversava com o Senhor sobre a carruagem da minha vida, da minha história, do que eu fui, do que eu sou e daquilo que o Senhor pretende que eu venha a ser, porque eu já fui outrora não de Deus, porém Ele me deu fôlego de vida. Hoje eu sou serva de Cristo, e amanhã, na eternidade, o Senhor vai me levar para o céu, e eu estarei lá dizendo que Ele é santo, e que Ele é o Senhor dos exércitos. Então às vezes nós precisamos refletir sobre a nossa história, para que nós não venhamos cair nas mãos dos opressores. Amém? E eu estava meditando sobre essa palavra, e o Senhor me levou lá no livro de Neemias. Eu peço para que vocês abram também, que é onde eu estarei ministrando a palavra hoje, pela graça e vontade do Senhor. Mas eu quero falar aqui nesse exato momento que o salmista Davi, ele faz essa pergunta, e ele mesmo diz: eu não posso me lamentar. Por que eu vou andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ele estava dizendo exatamente assim: olha, calamidades vão acontecer na minha vida, situações estão vindo, mas eu não posso me lamentar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é maior do que o opressor. E o Senhor ele já começa falando hoje para você dessa forma: não importa o que você esteja passando, o que você está passando não é maior do Deus que você serve. E é por isso que você veio aqui nessa noite, porque como já foi dito aqui neste lugar, em qual mão você veio segurar? Você veio segurar na mão de Deus, e Ele está aqui para nos dar vitória. Amém? Neemias capítulo 6, eu gosto desse livro, porque esse livro ele nos encoraja a sermos verdadeiro cristão. Esse livro ele nos faz ver que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Esse livro ele nos mostra que você pode estar aqui no Brasil hoje, mas amanhã, se o Senhor tiver que te levar para o Canadá e te usar lá, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Esse livro ele nos mostra que não vivamos mais nós, mas o Espírito de Deus, esse sim vive em nós. Diz assim, 6:3: Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco? Agora nós vamos lá para o 9 até o 14, nós vamos ler, amém, igreja? Diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel,
que estava encerrado, ou seja, estava preso, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque não virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira alguma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a essas tuas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Amém? Feche os seus olhos, um pouquinho estarei orando ao Senhor, e que Ele venha falar com as nossas vidas. Pai, eu entrego a minha vida no Teu altar. Jesus, eu sei que grande é a responsabilidade de nós estarmos aqui em cima fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer. E sabemos também, meu Pai, que no mundo espiritual há uma batalha, Senhor amado, ela é cerrada contra as nossas vidas. Mas, meu Pai, assim como já foi dito, porque nós temeríamos, porque, meu Pai, nós lamentaríamos, Senhor, se o Senhor é maior, se o Senhor é o Deus das nossas vidas. Meu Pai, eu não sei o que a Tua igreja precisa ouvir, mas o Senhor sabe como fala, e para quem fala e na hora que fala. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te convido, reina sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, mas também pela Tua justiça, Senhor Deus. Toma a Tua igreja, meu Deus querido, sobre esta palavra, faça refletir sobre aquilo que o Senhor tem para mim, para eles, e que nós não venhamos, meu Pai amado, desviar os nossos pés, Senhor, mas que nós venhamos, Senhor amado, trabalhar na Sua seara, fazendo tão somente a Tua vontade. É o que eu te peço, te glorificando, no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala sobre o homem que todos nós conhecemos, nós que lemos a Bíblia, que somos servos de Cristo, conhecemos a vida de Neemias. Eu quero relatar aqui algumas orações que ele fez, eu anotei, para que nós não venhamos sair do foco, porque a mente do Senhor, ela não tem limite, não é verdade? Mas as nossas é limitada, e às vezes é necessário que nós escrevamos algumas coisas para que vá bem a palavra que o Senhor tem, a mensagem que Ele tem a entregar no nosso coração. E ali, quando começa o capítulo 1 de Neemias, se alguém quiser acompanhar, Neemias, ele começa perguntando para um irmão dele, que veio de Jerusalém, para onde que ele estava em Suzã, e ali ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E aí chega um irmão dele dali, daquela terra de Jerusalém, a qual nós sabemos que o muro ele tinha sido todo derribado, destruído. Sabemos que por causa dos pecados, daquele povo, o Senhor ele começa a trabalhar. E acontece todo esse processo em Jerusalém. E a Bíblia diz que o coração deste homem se entristece quando ele recebe a notícia de que seus irmãos, de que a sua pátria estava em ruínas. Alguns tinham sido exilados, e aqueles que não tinham, que estavam lá em Jerusalém, estavam passando por fome, estavam passando por necessidades. Ou seja, quando eu passo por fome, automaticamente o meu organismo enfraquece. Meu organismo enfraquecendo, eu fico doente. Se eu não tenho dinheiro, a cidade está em ruína, eu vou começar a pedir esmola, eu vou começar a procurar aqueles que têm para me dar. Assim estava a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Neemias ele recebe isso no seu coração, essa notícia, ele se entristece. Porém, ele continua morando onde ele estava. Mas aí ele começa a fazer uma oração que eu achei muito interessante. E eu anotei os tópicos aqui, para que nós venhamos entender que para nós recebermos algo da parte do Senhor, nós vamos ter que viver essa oração de Neemias. E eu sei que aqui neste lugar
Já tem homens e mulheres que oram dessa forma, que acreditam dessa forma e que vão receber a vitória que ele recebeu. A Bíblia diz que a oração de Neemias, ela vem do fundo da sua alma, porque Neemias ele não orava impensadamente, mas ele tinha um propósito naquilo que ele estava orando. Ele recebeu uma notícia, o coração dele se entristeceu, ele se condoeu pela pátria a qual ele amava. Então na oração dele, a alma dele gemia, porque ele queria estar lá, mas ele não podia estar. E a Bíblia diz que ele começa a suplicar com jejum e com lágrimas. Ele sabia como recorrer e a quem recorrer. Os planos dele eram de ir, mas ele sabia que antes de ir, ele precisava jejuar e ele precisava recorrer ao Senhor. Para que tudo viesse dar certo, embora ainda ele não tinha o aval do rei para estar lá onde ele queria estar. A Bíblia fala que ele orou sem cessar. Então eu entendo que ele não orou por um dia, ele não orou por uma noite. Mas se nós formos ler lá o começo do texto do livro de Neemias, nós vamos ver que foi no ano 5º que ele recebeu a notícia. E depois ele vai muito mais além para frente, quando chega no nono mês, no quinto mês ele recebe a notícia. No nono mês ele vai e conversa com o rei. Mas enquanto isso, ele ora com humildade. Ele não cobra nada de Deus. Ele não ora assim: ó Deus, por que o Senhor permitiu que os meus irmãos, que a minha pátria fosse assolada? Não, ele não ora assim. Talvez eu e você oramos dessa maneira. Talvez quando alguma situação vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós dizemos assim: ó Deus, por que eu? Eu estava conversando com a pastora Gisela sobre isso. Por que comigo, Senhor? Não, ele ora com humildade. Tu és Deus, tu és dono. Ele ora dessa forma. E aí depois ele confessa os seus pecados e o pecado do seu povo. Então ele reconhece, se Jerusalém estava daquela maneira, é porque no meio do povo, e até mesmo ele, estava tendo pecado, e ele precisava confessar a Deus os seus pecados. E nós somos assim. A cada momento da nossa vida, se nós não vigiarmos, nós vamos pecar. E nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados e os pecados das nossas casas. Porque muitas das vezes nós servimos a Cristo, mas a minha mãe, no exemplo, não é meu caso, mas um exemplo que eu estou dando, a minha mãe não serve, meu pai não serve, meu irmão não serve, então o meu lar ele está dividido. Mas eu que sou filha, eu que sou serva, eu tenho que confessar os meus pecados e os pecados também da minha casa, para que tudo vá bem na minha vida, para que Satanás bata em retirada da minha vida. E ele fazia isso. O povo estava longe, pastora Gisela, mas ele não esquecia que Jerusalém havia tido pecado. A Bíblia diz que a sua fé apoiou-se então somente na palavra, porque no momento que ele ora, eu acho linda a oração de Neemias. A todo momento que Neemias ora, ele diz assim: Senhor, a tua palavra é o alicerce para a minha vida, a tua palavra é o alicerce para que eu trabalhe na sua seara. E o coração arde, e o coração dele começa a queimar, porque ele já estava falando com Deus e se vendo em Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Vocês estão aqui orando, mas é para vocês olharem daquilo que vocês conseguem enxergar pela vida natural dessa terra. Vocês já estão em Jerusalém, o Santo de Israel. É por isso que muitas das vezes nós pagamos preços, porque nós não oramos aqui. Ele tinha essa convicção. Ele ora com total submissão. Ele ora acreditando que ele ser um instrumento na oração. Olha isso, isso é forte. Ele ser um instrumento na oração, as promessas do Senhor seriam cumpridas, não só para ele, mas para ele e para toda Jerusalém. Ele ora com fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, não é isso? Mas daquilo que nós entendemos e acreditamos que vai acontecer. Esse homem viveu isso. Estava tudo derribado.
Márcio não tinha onde pisar. Eu estava lendo o texto. E diz que chegou um momento que ele chega lá em Jerusalém e ele tenta pegar aquele animal que estava com ele, o único que ele levou, para adentrar, para ver, para vigiar, para ver como é que estava Jerusalém. Diz que nem esse animal conseguia se adentrar, de tantos destroços que tinha no chão. Então ele tinha que pisar, sozinho ele tinha que pisar, porque os animais não conseguiam entrar naquele lugar. Olha a dificuldade e a responsabilidade de Neemias. Mas ele tinha tudo isso vindo da parte de Deus para a vida dele. Porque se eu oro, é porque o Espírito Santo me direciona a orar. Se eu jejum, é porque eu sou sensível à voz de Deus. Eu sei que minha carne, ela precisa morrer para que o Espírito Santo de Deus viva em mim. Ele obedece, ele é submisso. Nós costumamos dizer que a obediência, ela gera bênção em nossas vidas. E esse homem, ele começa a obedecer. E começa a arder no coração dele o desejo de ir. Só que eu entendo uma coisa. Por que é que ardia esse desejo de ir até Jerusalém? Porque ele estava só conduído pela parentela dele, pela pátria dele? Não. Porque o Senhor tinha uma situação, uma circunstância nova para a vida de Neemias. E Deus nessa noite está dizendo: eu tenho algo novo para vocês que têm buscado. Mas existem processos nas nossas vidas que também nós precisamos enfrentar. No momento que a gente acha que está tudo perdido, é o momento que o Senhor vem, porque Ele é Deus para dar vitória. Mas o Senhor nessa noite, Ele toca o meu coração a dizer para você: não olhe para o opressor, não ouça a voz do opressor, ouça a voz de Deus, porque é ela que te direciona, é ela que vai te dar vitória, é ela que vai te dar as instruções do que você tem que fazer. A palavra diz que alguma coisa acontece na vida deste homem quando ele chega lá em Jerusalém, e eu quero dizer aqui para vocês o que acontece. Algumas suposições que acontecem na minha e na sua vida quando nós passamos a servir a Cristo, Márcio. Algumas situações começam a acontecer, e aí a gente vê que a gente busca tudo isso que está escrito aqui. Nós oramos com a nossa alma, nós jejuamos, nós fazemos as coisas por amor à obra de Cristo. Mas aí vem umas desavenças que nós não conseguimos compreender. A Bíblia diz que primeiro, a oposição foi essa: o seu trabalho. Ele foi ridicularizado, ele foi desprezado. Ele sofreu por causa da oposição de inimizades. Ele sofreu por causa da atitude do povo. Ele sofreu por causa das dificuldades internas que havia em Jerusalém. Ele sofreu por causa de boatos mentirosos, ou seja, além de zombar, além de não acreditar na obra que Deus tinha na vida deste homem, também boatos mentirosos aconteceu sobre a vida dele. Olha como o opressor não brinca comigo e não brinca com você. E a Bíblia diz que ele sofreu por causa de falsas ameaças. Por estar fazendo a obra do Senhor, ele foi ameaçado. Ele sofreu porque precisava reconstruir, trabalhar de dia e de noite naquele lugar. Ele sofreu por amor a Deus, por amor ao povo e por amor à sua própria vida. Então eu achei interessante que 8 tópicos de bênção dele como servo, como instrumento, como diz o irmão Gerson nessa noite. Ele se encheu de tudo isso. Mas também 8 tópicos de calamidades, de defamações, assolaria a vida deste homem. E a Bíblia diz que ele chega ao rei, e ele, como ele era copeiro do rei, ali para ser copeiro, você tinha que ser uma pessoa de confiança, porque o que fazia o copeiro, missionária séria? O copeiro, ele tomava todas as bebidas que o rei tinha que tomar para ele, porque se alguma coisa, algum veneno tivesse nessa bebida, automaticamente quem morreria era o copeiro, não o rei.
Então ele se colocou assim, e por essa função ele tinha o quê? Ele tinha a confiança do rei. Por essa função, o que ele tinha, missionária Célia? Ele tinha conforto, Alessandro. Ele dormia bem, ele comia bem, ele se vestia bem, ou seja, ele estava bem. Mas aí a notícia chegou, e quem sabe você estava bem também até hoje, e alguma notícia chegou e abalou teu coração, e agora você está entristecida ao ponto do rei Jesus ver a sua dor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu entrei por essas portas para curar essa dor. Deus vê tudo, Ele é lindo. Ele não precisou falar nada para o rei. E quando ele vai servir o rei, Aline, o rei olha para ele e diz assim: Neemias, o que está acontecendo? Eu estou vendo que você está triste. A sua afeição não é a mesma. Mas isso não é tristeza de enfermidade. Isso é tristeza na sua alma. Olha como Deus nos conhece. E aí ele relata o ocorrido, como poderia estar bem. Como eu poderia estar bem se lá em Jerusalém está acontecendo isso? E ele tinha crédito com o rei. Eu quero crer que aqui tem crente que tem crédito com Cristo. Deus, Ele está me dando, Ele está dizendo: quem tem crédito comigo nessa noite vai receber. Porque já começaram a receber desde os louvores. E Deus vai continuar entregando a sua vitória até o final deste culto. Porque nós vamos ver que o diabo está tramitando contra a vida deste homem. Mas nem por um minuto ele sai da posição que Deus o colocou. Agora ele chega lá em Jerusalém. A Bíblia diz que ele recebe umas cartas, porque para sair tinha que ter a carta do rei para ir até lá. E o rei faz tudo direitinho, manda até alguns homens com ele. E quando chega em Judá, ele entrega a carta, ele pode entrar, ele pode ter acesso. E diz a palavra do Senhor que quando ele não fala para ninguém o que Deus tinha posto ao coração dele. Ele vai sozinho e ele procura ver como é que estava Jerusalém. A Bíblia diz que ele sai altas horas da noite, só com o animal. O animal não pode entrar, ele entra. Ele sonda o terreno, para depois ele abrir a boca para falar com as pessoas que estavam ali. Mais uma revelação do Espírito Santo. Cuidado com o que você fala. Não é hora de falar. Vai sondando o terreno. Vai ouvindo a voz do Espírito Santo. Guarda, porque no momento certo ele vai falar para você falar. Mas não fala. Porque tem inimigos ao redor. Tem adversários ao redor. Então não é tudo que eu posso falar. Se Deus está me dando algumas estratégias, guarde ela no seu coração. Porque na hora certa você vai falar e o Senhor Ele vai te honrar. E depois que Ele sonda tudo aquilo, a palavra do Senhor diz que aí Ele chama os magistrados e Ele fala: nós vamos reedificar os muros de Jerusalém. E hoje o Senhor está dizendo ao meu coração, entre ouvidas por aqui, que você até começou bem a sua obra com o Senhor. Você se doou de uma maneira que agradou aos olhos de Deus. Mas agora, que é o momento de você edificar, que é o momento de você construir, estão se levantando opositores contra a sua vida. E o Senhor está dizendo: não dê ouvidos. Ouça a voz de Deus. Não dê ouvido a esse opressor que está dizendo que você não vai mais conseguir louvar, como já foi dito aqui nessa noite. Que Deus não tem nada com a sua vida. Porque o Senhor está dizendo: ei, Neemias, quem foi que disse que você não vai fazer? É você quem vai fazer. É a sua voz, é a sua mão, é o seu corpo que Deus Ele vai usar. Mas é difícil, missionário. Eu olho com os olhos naturais, não dá para entender nem acreditar que eu sou capaz. O Senhor, Ele escolhe quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer. Amém?
E diz a palavra do Senhor que quando ele chega ali, pastora, ele nem precisou se preocupar. Sabe o que eu acho lindo com o nosso Deus? Que Deus, ele nos esclarece de uma maneira tão maravilhosa, que tem opositores que se levantam na nossa vida, que você não tem que orar. Como é isso, missionário? Que você não tem que orar, nem vigiar. Não tem, porque Deus já está revelando, Deus já está mostrando. Diz que quando ele chega lá, pastora Gisela, olha os primeiros, Aline, que chega já para dizer: ei, essa terra aqui não. Quem é você para vir querer mexer em Jerusalém? A terra nem era deles. Diz que alguns poucos já tinham ido lá e não tinham conseguido. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que eles não tinham conseguido porque eles olharam para o opressor. Eles olharam para a vida de Tobias, de Sambalate e do Gesem. Eram 2, 3 homens que não queriam que os muros fossem edificados, porque eles tinham sobre o coração deles o adversário, olha isso, os opositores, eles tinham sobre o coração deles, Rodrigo, ficar com aquela terra que não pertencia a eles. Agora chega um de longe, capacitado a trabalhar, e ali eles querem o quê? Eles querem barrar a obra de Neemias. Mas a Bíblia relata que assim mesmo, ele vem dos opositores, ele só vigiava, porque ele já sabia quem era. As situações da nossa vida, a gente tem que ficar orando não, porque Deus mostra, porque Ele é fiel. O problema nosso é que nós não vigiamos com aquilo que Deus está mostrando. E aí nós falamos que é só o adversário, que é só o diabo, mas não é, é porque eu e você também não vigiamos. E a Bíblia diz que ele só vigia com aqueles, e continua trabalhando, e continua fazendo a obra, e continua retificando os muros. Mas a palavra também nos conta que quando tudo está pronto, uma outra situação acontece. E é sobre essa situação que eu quero falar. Se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3, eu acho que 3 de Neemias, ele começa a relatar como é que as pessoas começam a trabalhar. Então ele pega um povo e coloca para retificar a porta da ovelha. Ele pega outro povo e coloca para retificar a porta dos peixes. Por que eu estou falando isso? Eu vou chegar lá. Ele pega outro povo e coloca para edificar a porta de Jerusalém fundo, Cleiton. E um povo começa a trabalhar. Então nós entendemos que não foram só os portões de Jerusalém que foram edificados, mas toda Jerusalém. Eu não vou falar isso agora, mas eu busquei o que eram as portas das ovelhas, o que eram as portas do peixe. Gente, é tremendo essa história de Neemias. Porque quando a gente fala, a gente olha só o básico. Era um muro grande, aonde ele tinha que ser reconstruído. Era uma cidade que estava assolada e ela precisava ser edificada. Mas não era só isso. Era tudo muito além disso. Era tudo com muito cuidado, pastora Gisela. Era um templo muito bem preparado. Eram pessoas que estavam temendo sim o opositor, mas com uma mão eles seguravam a arma e com a outra mão eles guerreavam. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Eis que Satanás está vindo contra a sua vida. Com uma mão segura a espada do Senhor e vai para a peleja, e com a outra mão levanta, porque você tem autoridade para pisar em escorpião e serpente. Era assim que eles trabalhavam. Agora pense nós, dia e noite trabalhando, e aí tudo fica pronto, maravilhoso. A Bíblia diz que chega um certo momento que aqueles homens tentam zombar. Foi falado de zombaria, de desprezo. Eles tentam zombar ali de Neemias e do povo que estava com ele. Eles dizem assim: olha só, o muro que ele está retificando, se vier uma raposa, a raposa só de subir nesse muro, essa raposa vai conseguir destruir. Só que nesse momento não era só os muros que estavam pela metade. Lá atrás, lá dentro de Jerusalém, ela já estava toda retificada. E é aqui que eu quero chegar. A Bíblia diz que ele recebe umas cartas, 1, 2, 3, 4, e ele continua na mesma posição.
Talvez o adversário da tua alma, da tua vida, porque o que ele quer é a sua alma. Ele já te mandou uma notícia, já te mandou 2, já te mandou 3, já te mandou 4, e você está na posição que Deus quer, e o Senhor está dizendo: continue nessa mesma posição, só que não desista, porque vai vir a quinta, e é na quinta que você tem que tomar cuidado. É na quinta carta que você tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que Sanbalat, Tobias e Gesem percebem que eles não conseguiram parar aquele povo e nem parar Neemias. E a Bíblia diz que aí eles começam a tramitar de uma maneira diferente. Nós sabemos que Satanás, ele é astuto, e ele não é mais poderoso do que Deus, mas se você der brecha, ele fica mais poderoso que você. E aí o que ele faz? Como aqueles homens não conseguiram, ele usa aqueles homens para subornar outros homens, para chegarem até Neemias e destruir aquilo que Neemias já tinha construído. Por enquanto eu estou falando da obra material, da obra braçal, dos muros da cidade sendo retificada. Mas diz a palavra do Senhor que Neemias tinha algo no seu coração. Talvez Vinícius, como você tem, você Aline tem, você Deise tem, você Rodrigo tem. E que Satanás também sabe, porque ele sabe quando você quer fazer algo para Deus. Aí ele tramita de uma forma para que isso não venha a ser realizado. E a palavra do Senhor diz que eles chegam e eles chamam 2 pessoas e alguns profetas. E eles falam: eu tenho algo para vocês. Eu quero que vocês cheguem até Neemias. Eu acredito que foi mais ou menos por aí. Chegue até esse homem, porque ele já edificou, já reconstruiu toda Jerusalém. Aquilo que nós não queríamos que ele fizesse está feito, ela está linda. Mas agora o que ele não vai poder fazer é trabalhar com o espiritual. Ou seja, havia uma vertente, pastora Gisela, que não era física, mas era espiritual. Neemias, quando ele diz assim: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. Quando ele diz essa frase aqui, os muros já estavam prontos. Ele não quis descer porque os muros estavam pela metade. Toda Jerusalém já estava pronta, irmão Gerson. Só que a grande obra que ele estava fazendo, ela era espiritual. Ele estava começando a pensar: como é que eu vou levar o povo ao sacrifício? Como é que nós vamos abrir esse templo? Como é que eu vou colocar os levitas? Quem é que vai cuidar dos átrios? Quem é que vai cuidar dos holocaustos? Quem é que vai fazer? Ele estava guardando isso no seu coração, mas Satanás sabia. E quem sabe você está guardando aí algo dentro do seu coração e o diabo está dizendo que você não vai conseguir. Mas aí você tem que responder como Neemias: estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer, Satanás, para ter contigo, porque eu não posso parar. Não posso parar agora. Aí a Bíblia diz que esses 3 homens subornam um tal de Semaías, profeta, e uma tal de profetisa Noádia. Olha que interessante, que Noádia, ela também era de Judá, mas ela não tinha a mesma fé, a mesma perseverança e a mesma coragem de Neemias. Às vezes estamos do lado de alguém e achamos que está junto conosco, mas não tem a mesma fé, não tem a mesma coragem e não tem a mesma perseverança, e ainda por não ter, não quer que você faça aquilo que Deus está mandando você fazer. E essas coisas, esses demônios, porque são. Mas espera aí, missionária, ele era um profeta a partir do momento que ele foi comprado por Tobias, Sanbalat e Gesem, ele deixou de ser. E aí eles trambitam ali e dizem assim: olha, você vai chegar nele e você vai dizer que nós vamos o matar. Nós vamos matar ele e esse povo que está com ele.
Então, se nós não conseguimos nada contra Neemias, vamos achar agora. Porque você vai mandar ele entrar no templo, porém, o templo estava fechado. E quando ele entrar, aí nós vamos encontrar pecado na vida dele. Olha isso. Aí Neemias responde: eu não posso ir. E engraçado que Semaías chamou Neemias na casa dele para conversar. Olha como Satanás faz com as nossas vidas. E ele foi. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, Espírito Santo, por ele ter todos esses dados que eu falei para vocês da oração dele no início, por ser servo de Cristo, por estar com Cristo, ele tem o discernimento que quem falava com ele não era Deus, mas era o adversário. Era uma pessoa usada por Satanás para falar com a vida dele. E diz a palavra do Senhor que ele fala: eu entrar aí dentro? Se eu tiver que morrer, eu morro aqui fora, mas eu morro com Cristo. Ele estava, em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não vou perder a minha fidelidade para com Ele, porque até aqui Ele me trouxe, até aqui Ele me sustentou, Ele vai me sustentar até o fim. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Quais são os seus projetos? O que você tem colocado na mão de Deus, que o diabo está falando que não vai dar certo? Ele está dizendo nessa noite: até o fim eu vou ser contigo. E você vai conseguir. Você vai reinar naquilo que Deus colocou no teu coração. Mas você não pode ouvir vozes secundárias. Você tem que ouvir a voz de Deus. E essa Noádia, o que ela simboliza para mim e para você nessa noite? Ela simboliza os nossos sentimentos. Porque quando nós deixamos as nossas emoções falarem mais alto, os nossos pensamentos, nós começamos a tirar da nossa mente, do nosso foco, aquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida. E quantas das vezes profetiza Noádia entra no meio da congregação e vai sobre a sua mente, sobre a minha mente, dizendo: você está batida, você está entristecida, você passou por uma calúnia, você passou por uma defamação, você passou por uma mentira, zombaram de você, não é você que Deus está chamando, Deus não tem nada com você, mas eu tenho a ordem de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo nessa noite: é você, Neemias, que vai restaurar Jerusalém, é você quem vai fazer. Mas é necessário que você creia, é necessário que você saiba que tudo aquilo que vem nas nossas mãos é árduo. Às vezes você paga com o seu próprio corpo, às vezes você paga com as suas próprias emoções, mas é você que vai fazer. Neemias precisou passar por tantas experiências. E a pergunta que eu faço: ele era amigo do rei Artaxerxes. Ele não poderia ter um particular com o rei, porque naquela época rei poderia tudo. Depois dos reis seriam os profetas. E ele não poderia ir lá de longe, na zona de conforto dele, mandar edificar Jerusalém. Ele não poderia ter. Ele poderia, mas ele quis ir, porque o Espírito de Deus tocava no coração dele. Porque ele tinha que ver o que estava acontecendo ali, não de ouvir falar, mas de andar no meio daquele lugar. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus está dizendo para mim e para você: há momentos na minha e na sua vida que você vai ter que ir, você vai ter que ver, e é você que vai ter que fazer. É você que vai ter que sentir na sua pele. Eu acredito que quando ele voltou, até dizer que ele queria estar sendo rei de Judá, disseram, sendo que na verdade não era nada disso. Ele só queria que aquele povo ficasse bem, assim como Deus quer que você e eu ficamos bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a. E se vocês amam a Deus, vocês concordam que hoje o Senhor está dizendo para você: não pare, não cesse, continue edificando Jerusalém, seja com o teu fôlego de vida, seja com o ministério que o Senhor concedeu a ti, não importa o que você está passando, mas você precisa sair da zona de conforto. Mas missionária, a minha situação está tão difícil que eu não consigo olhar para as coisas de Deus. Deus nessa noite está dizendo que eu começo a olhar para as minhas coisas, porque para a sua dificuldade eu olho. Começa a fazer aquilo
ele chama Esdras, né? Entrega ali na mão de Esdras, agora está nas tuas mãos. Agora é você quem vai fazer as coisas acontecerem dentro do templo. E creio que quando isso acontece, será que o profeta Semaías estava lá dentro dele? Será que a profetisa Noádia estava lá dentro, Aline? Por que você está falando isso, missionária Célia? Porque se corromperam. E o Senhor está dizendo nesta noite: não corrompa a aliança que você tem comigo. Porque Satanás está intentando isso contra mim e contra a sua vida. Que a gente venha se corromper com a aliança que o Senhor tem com as nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo: não faça isso. Porque quando chegar aquele grande dia, como já louvaram aqui os jovens, quando chegar aquele grande dia que eu vou chamar a minha igreja, você tem que estar lá, entrando em Jerusalém, e juntamente com aqueles que foram fiéis comigo, nós vamos dizer: só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. Valeu a pena eu passar por difamação, valeu a pena eu passar por calúnias, por mentiras, valeu a pena até dizerem que eu queria ser o que eu não era. Oh Senhor da glória, Deus sabe como fala. Quantos corações entraram aqui por esta noite e vocês estão cansados de ouvir tantas coisas que têm magoado o coração de vocês. E talvez vocês venham e falem: Senhor, eu vou lá no templo, mas eu não tenho mais força. Eu vou lá no templo, Senhor, mas eu não estou mais acreditando naquilo que o Senhor pode fazer por mim. Porque tem levantado Noádias contra a minha vida. O foco dessa mulher era só tirar Neemias do foco espiritual dele. E qual era o foco espiritual de Neemias? Que aquele templo ficasse pronto e que um grande culto avivado acontecesse naquele lugar. É isso que o Senhor está dizendo. A boca de vocês é boca de profeta, de profetisa. E aqui a glória de Deus tem que permanecer. Sobre a sua vida tem que permanecer a glória do Senhor. Então não ouça a voz do acusador. Ele é mentiroso. A única coisa que ele quer que você faça é que você não acredite que você pode. Mas hoje ele está caindo por terra na minha e na sua vida. Porque como diz a palavra do Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E você está na casa desse que te fortalece. Você está no santuário do Deus Altíssimo. O Senhor, Ele nem começou, ou melhor, Ele só começou a boa obra sobre a sua vida. Mas missionário, eu estou chorando. Chora jejuando. Chora intercedendo. Chora acreditando. Chora lutando. Mas não baixa a sua guarda. Não baixa a sua guarda. Porque ainda por esses dias Deus manda dizer para a igreja: vou eu fazer coisas grandes no meio da minha congregação. O diabo pensa que está ganhando, mas ele está perdendo. Só que nós temos que vigiar, é tempo de vigiar. Por isso que eu disse que quando ele olhou para aqueles primeiros opressores, ele não orava, não, ele não vigiava, ele orava e jejuava, porque eles eram declarados. Mas no meio houve uma mucirandá. No meio veio outros querendo tramitar. E assim é na nossa vida. Às vezes nos preocupamos com aquilo que está nos nossos olhos. Nós temos que nos preocupar com aquilo que parece que não tem intenção de matar, mas mata. Que parece que não tem intenção de fazer, mas faz. Esses são astutos. Esses são chamados, eu falo assim, são os parteiros do inferno, que vêm para tirar nossa paz, né, Amanda? Para tirar a nossa alegria. Mas cai por terra agora toda tristeza, cai por terra toda decepção, cai por terra em nome de Jesus todas as palavras contrárias que vieram contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. O Senhor nessa noite está dizendo assim: é tempo
Jó: se eu estou morta espiritualmente, eu não prego. Se eu estou morta espiritualmente, eu não louvo. Se eu estou morta espiritualmente, eu não oro, eu não vigio, eu não intercedo, eu só penso em mim, coitadinho de mim. Neemias, ele foi fiel em tudo. Ele não olhou para si como coitado, mas ele olhou para ele como vencedor. Nem se coloque de pé, igreja, porque hoje o Senhor, ele chama vencedores para adorar a Ele. Hoje o Senhor chama homens e mulheres que não têm medo de trabalhar na seara do Senhor, que não têm medo de guerrear as causas de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que pegar a nossa cruz e levar ela. Mas muitas das vezes nós queremos entrar na casa do Senhor, pegar a nossa cruz e deixar ela encostada, aí depois a gente pega e leva. E Deus está falando assim, que é a todo tempo e a fora de tempo. Amém, igreja? Amém. Se vocês creem dessa maneira, aplaude ao Senhor. Ele é digno de glória. Aqui nessa noite, eu prestei atenção. Só um pouquinho mais baixo, por favor. Foi falado algo aqui que eu prestei atenção. Não sei se saiu da boca da pastora ou do Alessandro. Foi falado uma palavra assim: murmuração. O que é a murmuração? É quando eu coloco a minha amargura em ação. É quando eu coloco a minha falta de fé em ação. Quando eu faço isso, eu impeço Deus de trabalhar na minha vida. Nós sabemos disso com o povo do Egito, que aconteceu dessa forma. E o Senhor nessa noite está dizendo assim: seja o que for que você está passando, acredita que isso que você está passando é onde será reedificado, é onde será reconstruído. É aí nisso que você está passando. Não pense que vai ser uma nova situação, mas aonde Satanás disse: não tem mais jeito, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir reconstruir. Quando eu reconstruo, olha esse teste que Deus está dando agora. Quando eu reconstruo, eu volto a então vamos falar bem alto. Quando eu reconstruo, eu volto a então vocês vão voltar a fazer, amém? Vocês vão voltar a fazer, sabe por quê? Eu não acredito nesse negócio assim, ó. Se você não fizer, Deus manda outro fazer. Não acredito. Eu acredito que Deus tem algo para o outro também. Sabe por quê? Quando Elias estava na caverna, Deus foi ali, falou com ele, enfim. Aí o que aconteceu? Ele falou assim: eu, Senhor, né? É de coitado. Às vezes eu e você nos damos de coitado, amém? Aí ele deu de coitado: eu, Senhor, só tem eu. Todos morreram, só sobrou eu. Aí quando o Senhor disse para ele: Elias, peraí que não é assim o negócio. Existe 7 bocas por aí. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou na caverna, pastor? Elias ficou na caverna? Elias ficou na caverna? Não. Ele saiu. Ele sentou no arbusto, depois ele foi para a caverna, e quando o Senhor falou isso para ele, ele foi fazer a obra novamente. Então eu entendo com isso que nem tudo está perdido. Seja o que foi que te colocou nessa caverna, o Senhor está dizendo: é você